Um trabalho compensador. Dependentes químicos se livram do vício sem deixar a convivência diária com a família. Em Curitiba, uma entidade dá apoio psicológico e promove terapia ocupacional a viciados em drogas. E os resultados aparecem. Muito bem. Você vai ver a seguir. Dependentes químicos superam o vício sem necessidade de internação em clínicas especializadas. Você vai conhecer o exemplo de um homem que luta contra o alcoolismo com a ajuda da filha. A ação volta já. Coloridos andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Ação de volta. O combate à dependência química é o trabalho da Comunidade Terapêutica Dia, de Curitiba. Orientação psicológica, artesanato e música fazem parte do tratamento. Na comunidade, tudo é feito sem medicamentos e o paciente volta para casa todo dia. É o que a gente vai ver agora. O alcoolismo desestruturou a vida de Araújo. E no auge da crise, fez dele um morador de rua. Antes das 9 da manhã, ele já estava bebendo. Às vezes, uma hora dessa, eu já tinha tomado uma garrafa no mínimo. 15 internações não deram resultado. Até que há um ano, Araújo conheceu a Comunidade Terapêutica Dia. Tem casos que ficam internados 2, 3, 6 meses. O que acontece? Quando ele sair de lá, o mundo continuou, não parou por conta dele ter ido para o tratamento. Então, ele não vai estar preparado o suficiente para lidar com a sociedade. Ele está aprendendo a lidar um pouquinho com a dependência, mas não aqui fora. E assim com o tratamento dia, não. Ele vai aprendendo a ficar sem a droga e inserido na sociedade. E deixa esses fiapinhos aparecendo para ele dar o contraste ali. Poxa, então deixa eu parar. As conquistas no artesanato são estímulos para o tratamento. A gente consegue focar, eu começar um trabalho e terminar. Daí a gente vê pronto, vê um resultado, isso traz uma satisfação muito grande. O índice de recuperação na CT Dia chega a 80%. Entre os casos de sucesso está Araújo. Eu recuperei minha autoestima, coisa que eu não tinha. Eu tinha perdido, né? Minha filha está me dando um apoio que... Desculpe, eu me emociono fácil. Oi, tudo bem? A relação pai e filha melhorou muito. Desde que eu me conheço por gente, ele tem esse problema, só que conforme os anos foram passando, que eu fui vendo a dificuldade que era mesmo, que não era safadeza, que nem muitos pensam, ele é um dependente químico, e eu considero ele um lutador hoje. Um lutador e um vencedor. Ela vem, oh, meu lindo, meu amor da minha vida, não sei o quê, lindo, só que o lindo não sei aonde que tá, né? A luta dele é diária, sabe? É desde o momento que ele levanta até o momento que ele vai dormir. Por isso que eu dou umas injeções de entusiasmo nele todos os dias, né? Ele é meu herói. Quem vê ele sabe que ele tem porte de herói, né? Pai herói. É o amor da minha vida. Parou o bigode, né? O bigode tinha que deixar. Eu amo ele. Amor da minha vida, você me deu. Muito bem. Aqui no estúdio, o médico que criou a Comunidade Terapêutica Dia, Higino Bodziak. Bem-vindo aqui, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Bom, esse trabalho é fabuloso. Agora, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Quando se fala em drogas, existe as legais, as ilegais, tranquilizantes sim ou não. Queria saber se vocês trabalham com determinadas áreas, vamos chamar assim, das dependências ou não. Preponderantemente, nós temos trabalhado o crack, que é a droga que cresceu demais. A gente viu aqui também exemplos do alcoolismo. O que é mais difícil? Não sei se a gente também pode medir, né, facilidade ou não, porque também vai de pessoa a pessoa. Mas é possível saber, assim, o álcool, a dependência do álcool é mais grave ou menos grave, ou tudo está no mesmo nível? Eu diria que a droga mais difícil de ser deixada é o álcool, realmente. O álcool ele tem uma memória celular, a pessoa traz isso até na sua herança,
coisa que não aconteceria com as outras drogas, que vão ser drogas, na verdade, aprendidas. Nós vamos aprender a usá-las, nesse sentido, aprendidas. Então, o álcool é dificílimo. Bom, uma coisa que eu ouço dizer com muita frequência, é que para realmente você se livrar de uma dependência química, você tem que ter a vontade disso. Quer dizer, porque existem famílias que veem os filhos, ou a mulher vê o marido, ou vice-versa, e tenta internar à força, olha, você vai ficar aqui que você vai ficar bom, tal, sem que ele ou essa pessoa tenha consciência e vontade. Eu acho que precisa ter os dois. É verdade isso? As duas questões são importantes. A consciência, muitas vezes, ela é abalada pelo uso da droga. A questão do ato coletivo, da vontade, também muitas vezes o ser humano perde a vontade pela vida. Ele perdeu a autoestima, ele perdeu a esperança, ele perdeu qualquer perspectiva. Mas quem está em torno a ele não perdeu. Então, acho que cabe a cada um de nós, não só os familiares, nós como sociedade, nos deparando com essas situações, primeiro ver nele uma doença. Eles são vítimas em todos os sentidos. E acho que caberia a cada um de nós um apoio, uma ajuda sempre. E quantas vezes? É como aquelas pessoas que nós amamos. Quantas vezes nós vamos dizer que amamos? Nós vamos dizer a vida inteira que amamos essas pessoas. O CTDIA determinou o número de atividades em função da prática, que essas atividades seriam benéficas a quem tem uma dependência? Ou ela também vai muito do desejo de quem está no CTDIA de desenvolver determinadas atividades? Na verdade, cada um de nós foi idealizado individualmente. Então, essas situações do tratamento, elas têm que ser individualizadas. Cada um traz uma realidade. Por exemplo, nós trabalhamos durante muitos anos com fazendas. Existem muitas fazendas no Brasil, onde o dependente permanece 8, 9 meses e ele se afasta de todo o contexto que ele convivia. E quando ele vai voltar, essa é a grande dificuldade. É a reinserção social, a reinserção familiar, a discriminação. Ao passo que ele esteve confinado, por exemplo, num tratamento desse, o barzinho que ele conhecia, agora são 8 bares, o traficante agora não são mais 2, são 6, as coisas se multiplicam. Então, pela nossa prática, nós fomos vendo que nunca deveria haver essa desinserção.